Eu estou aqui com o Dr. Carlos Eduardo Prazeres, médico cardiologista com formação em medicina do estilo de vida. E um dos pontos importantes que eu vejo ele agregar muito nessa jornada de saúde do nosso paciente do Instituto Assali é o conhecimento desses vetores da medicina do estilo de vida e das doenças endoteliais, das doenças cardiovasculares e como o estilo de vida se comunica com o endotélio. Na tua formação, Carlos, eu vejo que você tem um diferencial olhando para esses vetores da medicina do estilo de vida, os principais pilares, o esporte, a alimentação, essa alimentação inflamatória e aquilo que você vê nessa jornada de saúde do paciente e como você colabora para essa orientação nessa condição já de cardiologista com uma visão de prevenção, essa visão proativa, olhando para a era da medicina pós-genômica. Me fala um pouco por que você veio buscar esse trabalho e como você tem colaborado conosco. Então, a gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Quer um país que seja, é a doença que mais mata no mundo. E é uma doença crônica, é uma doença que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Isso está muito impactado sobre esses pilares do estilo de vida. Então, a gente, na própria formação de cardiologia, você acaba tratando a consequência. Então, o infarto, a hipertensão, o colesterol elevado, já são todas manifestações de uma doença. Ou seja, o seu organismo já desregulou, já está apresentando uma manifestação da doença em si, né? Então, por que não a gente ir buscar a fonte do processo e trabalhar na fronte do processo para que a gente promova de fato a saúde? E aí que a medicina do estilo de vida, com todos os seus pilares, acaba desenvolvendo e fortalecendo. E essa questão da mudança do estilo de vida e os hábitos de modo consistente, né, eles são capazes de reduzir em cerca de 80% o impacto do desenvolvimento dessas doenças crônicas, sobretudo as doenças cardiovasculares. Tanto é que a própria American Heart Association coloca como os 8 pilares, né, para se desenvolver e ter a manutenção de um coração saudável, né, dentre eles a alimentação, a gestão do peso, o controle de glicemia, o controle do colesterol, prática de atividade física regular, e o bom sono. E a questão é a exposição a poluentes, sobretudo cigarro. Então, o aspecto fundamental para que a gente não desenvolva esse processo é trabalhar no fortalecimento desses pilares. Quando Mas não é difícil? Me conta se não é difícil para o paciente ser convidado para essa mudança. Então, é difícil, os hábitos são difíceis, então a mudança de um hábito é difícil, por isso precisa de um movimento constante, então sobretudo de um elo, criar uma parceria entre, né, nós gestores de saúde com o paciente e nessa busca e nesse caminho e fortalecendo a prática dia a dia, né? Todo dia é um dia se vencer e se construir o processo de saúde. Eu hoje estava lendo um artigo que falava muito sobre essa questão do relacionamento médico-paciente e como isso impactava nesse potencial de mudança. E uma das coisas que a gente faz aqui no nosso dia a dia é essa atenção mais ativa e participativa desse paciente como um convidado para mudanças construtivas. Orientá-lo e estar sempre do lado. Acho que a gente caminha de mãos dadas com esse paciente. Esse paciente ele tem um contrato de gestão de saúde, não só de uma medicina reativa, buscando entender o seu processo de dificuldade. E nesse artigo, uma das coisas que falava, que eu acho que fez muito sentido para mim, é que dificilmente uma pessoa vai lembrar do que você falou se você não falar de uma maneira amorosa e atenta, realmente se importar com esse indivíduo. Eu acho que esse diferencial é que realmente traz, né, esse lugar de pertencimento que nós temos na vida de cada paciente. À medida que nós nos interessamos de fato por essas mudanças, é que essa jornada se modifica de forma a ter continuidade e ser sustentada. Exato. É muito difícil você mudar estilo de vida se você não está do lado, ao lado desse paciente, orientando e atuando quando ele tem uma desistência, quando ele se sente derrotado. E na cardiologia tradicional, eu acho que isso
realmente é uma modificação em todas as áreas da medicina. Nós estarmos atentos nessa jornada de saúde, não só atuando na medicina reativa, mas participando nesse caminhar junto na construção dos pilares de saúde. E um dos temas que nós trabalhamos aqui, que é de interesse de todos os pacientes, é como envelhecer com saúde e nas mudanças hormonais fisiológicas que acontecem nesse envelhecimento. E você é meu grande parceiro para julgar se esse paciente pode usar uma reposição hormonal para melhorar a sua condição de saúde, o patrimônio muscular e esse modismo que nós temos de usar hormônio de uma maneira indiscriminada. Eu acho que você tem me ajudado muito nas contraindicações, que é um tema que me traz realmente essa responsabilidade de colocar para o paciente como ele assume riscos quando escolhe um trabalho sem responsabilidade, com esse olhar da cardiologia preventiva. Você tem visto isso na tua rotina? Como que você enxerga, né, a reposição hormonal hoje? Então, com relação aos hormônios, então é uma problemática daí bastante atual. Então a gente tem a questão da reposição hormonal bem indicada e que do processo, né, é um promotor de saúde. No entanto, o que a gente tem visto de modo aí indiscriminado, acho que essa é a palavra, é o uso, sobretudo para fins estéticos, né? Não é por baixo que as várias sociedades acabaram, né, se posicionando e enviando um documento oficial ao Conselho Federal de Medicina. Mas, enfim, esse uso indiscriminado dos hormônios, sobretudo para fins estéticos, e sobretudo os hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos, né, e feito pelas mulheres, ele traz sim um impacto importante na questão de saúde em diminuir, na verdade, a saúde, e não em promover a saúde. Uma vez que as mulheres que têm todo um organismo, têm toda uma fisiologia própria, não habituada a níveis altos da testosterona ou seus derivados, né, essa sobrecarga hormonal traz sim consequências. A gente sabe que a testosterona é um hormônio por si só mais aterogênico, então ele altera todo o perfil de colesterol, ele aumenta a massa muscular, então não só periférica, então aumenta a massa muscular dos vasos, massa muscular do coração, e isso acaba desenvolvendo processo de hipertensão, hipertrofia no coração, pode evoluir com arritmia, com insuficiência cardíaca. Então tem uma série de fatores aí que estão silenciosos no organismo e que, se não forem vistos de fato com cuidado, coloca sim esse paciente a uma exposição desnecessária. De novo, salientando que a doença cardiovascular é uma doença silenciosa e a manifestação dela já é uma complicação. E essa terapia hormonal pode ser o fator, né, o ponto de gatilho para essa manifestação de complicações. Então eu tenho visto na minha prática clínica, assim, o uso com complicações, né? E aqui no Instituto a gente trabalha de modo conjunto, que é justamente para avaliar o risco global desse paciente, quais são as suas características, quais são as características endoteliais, se já tem placa, se não tem, como é que são as características dessa placa ao longo dos vasos, se são pacientes que têm fragilidade do ponto de vista de tecido endotelial, e de tecido de colágeno também, para que quando se coloque e se exponha esse paciente a uma terapia de reposição hormonal quando indicada, de fato que só traga benefício e não acabe agravando e trazendo aí prejuízos. Então nós temos aqui um programa de avaliação, né, de diagnóstico preditivo sobre os riscos da reposição hormonal, encontrando algumas respostas que estão ali nessa área de cardiologia, e isso é a saúde endotelial em si, a musculatura cardíaca, e o Dr. Carlos trabalha com essa área. Então nós temos um screening, né, uma análise de riscos potenciais que são indicados para cada paciente que irá fazer a sua reposição. Carlos, eu quero te agradecer muito por fazer parte da nossa equipe e por participar dessa conversa, orientando as pessoas sobre riscos e benefícios. Os hormônios, sim,
são muito parceiros da saúde, da fisiologia, trabalham na condição de regular esse modelo de envelhecimento sistêmico, na saúde fisiológica, no fenótipo do indivíduo, no humor, na qualidade de vida, mas certamente a área cardíaca é uma área que precisa ser avaliada com cuidado quando nós pensamos numa prescrição hormonal responsável e personalizada. Obrigada pela participação. Obrigado.